Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está o teu servo, Senhor, presbítero Alçuíris, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui hoje, para ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Usa poderosamente para nossas vidas, Pai eterno. Nos dá uma direção, Pai, acerca da família. Nos mostra onde estamos errando, para que nós venhamos poder, Senhor, consertar dia após dia aquilo que estamos errando. Pela tua palavra nos ilumina para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Ele já me dá, pastor, horário limite. Ele falou, o máximo é pão. Então até lá irmãos, que honra poder estar nesse lugar. Quando vocês cantavam para nós, ou nós cantávamos para vocês, né, que essa igreja nos ama. Isso, na verdade, isso é a mais pura verdade, né, pastor? Essa igreja ama mais o José e a Natália do que eu. Não sei se vocês conseguem entender isso. Essa igreja honrou o José e a Natália casando eles aqui. Então o José e a Natália casaram aqui, né, José? Então essa igreja ama mais vocês do que eu. É lógico que isso é a maneira só de se expressar. Obrigado, filho. Porque nós somos amados, irmãos. A palavra de Deus dessa noite, ela vai falar exatamente isso. Porque foi me dada uma oportunidade para falar sobre a dracma perdida. Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. E a gente chega com esse desejo de falar, com esse desejo de entender, e com esse desejo de sair daqui, irmãos, fazendo o que a palavra vai nos ensinar, o que a palavra vai nos ordenar, o que a palavra vai nos dirigir nessa noite. Que bom, irmãos, estarmos aqui, que bom a gente ter essa palavra. Agradeço ao Renan, que foi quem me convidou, ao pastor que deu esse aval, e a gente está aqui, né, revendo amados, coisa linda. Eu vi um dos sorrisos mais lindos que eu conheço, pastor. Eu vi atrás de você, olha lá, ó. Esse menino é meu amado, né? Sérgio, né, Sérgio? Que coisa mais linda, amar vocês é muito bom. Mas, amados, diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10, o texto diz assim, para nós sentarmos, tá? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Podem sentar, amados. Que palavra maravilhosa, que momento lindo, irmãos, dessa palavra. E que explicação que há nesse contexto. Vou tentar, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe disso. A minha esposa, que ela me judia. Pronto, acho que eu consegui, hein? Vocês viram? Rapidão, está aqui. Mas quando nós falamos sobre isso, percebam que a dracma perdida, ela é o centro de uma expressão, é o centro de uma palavra de Jesus. Na verdade, os estudiosos chamam de uma trilogia de ensino, que começa com a ovelha perdida, vai para a dracma perdida e termina no filho perdido. É o filho pródigo, mas na verdade o texto termina falando que ele estava perdido. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse contexto é o pano de fundo, é o que estava acontecendo no momento. E Lucas, o Lucas vai me entender agora, porque primeiro ele leva o nome de uma das pessoas mais lindas que o céu já deu para nós, Lucas. Não sei se vocês conhecem o evangelista Lucas, mas eu queria apresentar a vocês um outro Lucas. O Lucas que Paulo, quando vai citá-lo, quando Paulo vai chamá-lo pelo nome, o Paulo não fala, eu estou com o Lucas, ele diz assim, eu estou com o médico amado.
Sabe aquela pessoa que deixa de viver para ele para viver para os outros? Oh, Renan, eu não tinha te visto, meu lindo. Ele deixa de viver para ele para viver para os outros. Ele deixa de viver a vida dele para estar ao lado de Paulo, para acudir, para atender o Paulo nas suas necessidades, porque ele sabia que o irmão bem atendido, ele pode ter um ministério mais longo. Esse é o papel, irmãos. Nós vamos terminar a palavra dessa noite falando sobre isso. Você vai sair daqui impactado com o poder desta palavra, e como Jesus se preocupou, como ele se preocupa em deixar para nós os ensinos mais simples, mas mais objetivos que existem. Dentro do contexto dessa palavra e o tema, e nós estamos falando sobre família, ali nós estamos com o texto, né? Nós estamos falando sobre família, né? O tema nosso, cadê o tema nosso? Deixa eu me achar. Resgatando os valores da minha família. De repente vocês pensaram num tema lindo, mas eu queria não mudar o tema, mas colocar o tema da maneira que Cristo deu para nós. Resgatando os valores da minha família, vocês, nós, tá? E para falar isso eu trouxe a minha família. Então eu sou um amante da família. Quem me conhece sabe que eu não ando sem a família. Onde eu estou, minha família está comigo. Mas a família que nós queremos tratar nesta noite é a família igreja. Porque nós separamos, nós falamos, eu tenho uma família e eu tenho uma igreja. Não, eu não tenho uma família e eu tenho uma igreja, eu tenho uma família. Vocês entendem isso, irmãos? Quando Jesus morreu, ele foi até a cruz para nos tornar irmãos e para nos tornar filhos de Deus. Quando Paulo vai escrever a carta dele aos Efésios, no capítulo 2, versículo 12 em diante, talvez eu não vou lembrar do 12 ao 19, mas eu vou citar os textos mais importantes. Mas no capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 12, ele começa dizendo assim: outrora estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos à aliança da promessa, vocês não tinham esperança e nem Deus no mundo. Percebam a nossa vida, irmãos, porque Paulo escreve para os gentios, nós somos gentios. Então essa era a nossa posição. Nós estávamos sem Cristo, nós éramos separados da comunidade de Israel, nós não tínhamos esperança, da comunidade de Israel, e por estarmos longe, separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos à aliança da promessa, e por causa disso nós não tínhamos esperança e nem Deus no mundo. Isso é o versículo 12, mas o versículo 13 começa assim: mas agora em Cristo Jesus. Ele mudou tudo na nossa vida, irmãos. Ele fala assim, ó, nós que estávamos longe, nós fomos aproximados. Ele trouxe a gente para perto. E aí ele fala assim, por que ele trouxe a gente para perto? Porque ele queria fazer algo mais, porque existia uma barreira chamada inimizade, que separava um homem do outro, e ele fez o seguinte, ele quebrou a barreira da inimizade. E a Bíblia fala que dos dois homens ele fez um só homem. Por que ele fez um só homem? Porque ele fez um só povo. Ele fez uma só família, e aí essa família, esse só homem, ele pega e ele liga a Deus o que a gente estava distante de Deus, irmãos. Nós estávamos longe de Deus, mas Cristo, através da sua morte, através da sua vida que veio aqui, através dos seus ensinamentos que nós estamos tratando sobre ele, através da sua morte, da sua ressurreição, da sua volta para os céus, da sua intercessão hoje lá no céu por nós, ele fez para nós o que o versículo 19 vai dizer, capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 19: agora nós não somos mais nem estrangeiros e nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos, e nós somos da família de Deus. É sobre essa família que eu quero falar, irmãos, essa família de Deus, porque foi Jesus que fez isso.
onde não há distinção de raça, de cor, né, de tamanho, né, não há distinção de medidas, mas há um povo só. E sob este povo só tem o sangue de Jesus, porque o texto diz que foi o sangue dele que nos aproximou. Quando começa esse texto de Lucas, Lucas é muito lindo, é o único dos evangelistas que coloca as três. O Marcos fala sobre uma, o Marcos e o Mateus falam sobre a ovelha, mas eles não falam sobre a dracma e nem falam sobre o filho pródigo, só o Lucas fala sobre isso. Mas presta atenção no contexto, irmãos. Olha o versículo de número 1, para a gente ter o contexto de toda essa história. Aproximando-se Jesus, olha como Lucas começa a escrever, irmãos. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Percebam que nós estamos falando de pessoas que não tinham acesso. Onde eles não tinham acesso, irmãos? Eles não tinham acesso aos fariseus e aos escribas, que para os fariseus e os escribas nesse tempo, eles eram uma outra casta. Os pecadores, eles não podiam passar nem era ralé do povo, eles não podiam passar nem na frente dos escribas e dos fariseus, porque eles tinham um poder de ter a religião para eles, eles tinham o poder de ter a palavra para eles, e eles ministravam e eles faziam tudo da maneira que eles queriam. Jesus não veio para combater a palavra, Jesus veio para combater a desigualdade, Jesus veio para combater o desamor, Jesus veio para combater o desrespeito, tudo aquilo que estava lá para nós. Olha lá, ó. Jesus, ele veio para perdoar, ele veio para dar para nós valores éticos, valores espirituais, valores morais, ele veio para trazer justiça para nós, mas ele também veio para dar compromisso para nós. E nós vamos sair daqui entendendo tudo isso, irmãos, que está dentro desse slogan nosso, para que a gente entenda o que Jesus quer para a sua igreja. O que ele quer para a sua igreja? Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender o versículo? Ele não diz que o inferno vai entrar aqui, ele diz que nós, igrejas, vamos entrar no inferno. É a porta do inferno que não vai resistir a gente. Vocês entendem, não? Nós pegamos o texto errado, fala: não, irmão, o inferno não entra aqui, porque Jesus abriu. Não, não é essa porta que ele está falando. Ele não está falando da porta da igreja. Ele diz: a igreja eu vou edificar, mas quem não vai resistir é a porta do inferno. Vocês vão entender isso mais tarde, daqui a pouco vocês vão entender mais. Só que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Pecadores era a classe mais ralé que existiam, e os publicanos eram malquistos pelos irmãos. Por quê? Porque os publicanos eram os cobradores de impostos dos irmãos para os romanos. Então era o povo também que não era bem aceito na sociedade. E eles se achegam a Jesus para ouvir. O interessante é isso, irmãos, que Jesus não escolhe aquele que ele vai falar. Jesus não escolhe aquele a quem ele vai dirigir, ele se dirige a pessoas. Se é pessoas, tem valor. De repente o mundo nos valoriza ou nos desvaloriza conforme a nossa posse, conforme a nossa posição, conforme a nossa cor, conforme a nossa e tantas outras coisas. Mas Jesus não olha para isso. Jesus olha para uma pessoa que é filho de Deus, que ele pagou o preço para que essa pessoa seja realmente um filho de Deus. O versículo 2 diz assim: murmuravam então os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Presta atenção que Jesus está com uma classe de pobres, de desrespeitados, de não aceitos, e de repente ele vê uma outra classe, que era a classe que tinha que abençoá-los, criticando Jesus,
Porque Jesus está ao lado daqueles que são rejeitados, está ao lado daqueles que são diminuídos como pessoas, e ele anda com eles e ainda come com eles. Nessa descrição que Lucas faz, vocês imaginam como que era a vida dos pecadores e dos publicanos junto aos escribas e os fariseus? Existia alguma convivência pacífica? Lógico que não. Existia alguma maneira deles se darem bem, deles estarem juntos no mesmo lugar? Claro que não. Qual era a única oportunidade então dos publicanos e dos pecadores? Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso eles se aproximaram de Jesus para ouvir. Por quê? Porque os fariseus nunca iam ensinar para eles, os escribas nunca iam ensinar para eles, mas Jesus parou e Jesus deu tempo para eles. Quando Jesus viu aquela coisa toda acontecendo, Jesus voltou para ele e falou assim: espera aí, eu vou propor para vocês uma parábola. E na verdade ele propôs 3, porque na verdade ele começa dizendo assim: qual dentre vós, para eles, para os fariseus e para os escribas, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa de lado as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ele podia parar aí, não podia? Mas ele diz assim, ó: e quando ele a encontra, ou seja, achando-a, ele põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Vocês estão entendendo já o que Jesus quer falar conosco, né? Eu fui atrás da minha ovelha perdida e eu a achei. Aí ele diz assim: eu digo também que há no céu o maior júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele poderia parar aí, não poderia? Mas aí ele começa o nosso texto: ou então eu digo para vocês, qual é a mulher que... Isso aqui deve ter sido um fato acontecido, e Jesus pegou aquele fato acontecido para explicar a simplicidade do fato na realidade da vida e na necessidade de um júbilo, de uma alegria por uma conquista, por um achado, por algo que se perdeu. Aí ele diz assim, vamos lá, os suíres, 8, né? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Para eles Jesus não falou nada. Qual o problema de alguém perder uma moeda? Uma dracma é uma moeda. Qual o problema de alguém perder uma moeda? E ele fala dentro de um contexto, e como ele estava junto com pecadores e publicanos, ele usa um contexto de exatamente pecadores e publicanos. Ele usa uma das casas mais simples do judeu, onde essa casa não tem luz própria. Nós estamos falando de uma época que não existia luz própria, luz elétrica, né? Luz própria sim, né? A luz própria é Deus que dá, mas não existia luz elétrica. E essa casa, como o próprio Jesus vai explicar, é uma casa que não tinha piso, então era chão de terra batida. E a mulher, de repente, ela pega nas dracmas dela e ela vê que falta uma, e ela sabe que ela perdeu dentro de casa. Eu perdi essa dracma aqui dentro de casa. Aí a primeira coisa que ela faz, irmãos, é acender uma candeia. Por quê? Porque como essa casa não tinha luz elétrica, nessa época não tinha, algumas dessas casas elas tinham uns buracos na parede para que entrasse ar, para que passasse ar, mas dificilmente entrava iluminação. Então a primeira coisa que ela faz, ela ilumina a casa, porque ela vai varrer, e junto com o varrer ela pode levar a moeda embora. Então a primeira coisa que faz, presta atenção, irmãos,
Jesus está falando de estratégia de evangelismo. Jesus está falando de cuidado que a gente tem que ter com a vida. O que a gente vai fazer para tomar conta de uma vida? O que a gente vai fazer? Pode ser que eu me esqueça depois, então eu vou falar agora. O profeta Jeremias, ele estava falando ao rei. E interessante que o Jeremias, ele era muito mal compreendido no tempo dele. E por causa disso é um profeta que, além do livro dele, ele escreve um livro de choro, Lamentações. Porque Jeremias é chamado de o profeta chorão. Então um livro dele tinha que ser só de choro. Então Lamentações é um livro de lamentações de Jeremias. Ele, quando ele chega diante do rei, até o capítulo 29 do livro de Jeremias, ele está falando para o povo o seguinte, até o capítulo 28, ele está falando para o povo o seguinte: olha, vocês precisam prestar atenção, porque Deus vai mandar vocês para o cativeiro. O amado leu Ezequiel já está lá, e o Jeremias está falando aqui: Deus vai mandar vocês para lá. Já tinha ido um povo, já estava indo um povo. O Jeremias é um dos profetas que ele prega antes e durante o cativeiro. O Ezequiel prega durante, o Daniel prega durante. Os três foram contemporâneos, eles pregaram. Jeremias prega, presta atenção na dica, ó. Jeremias prega em Jerusalém, Ezequiel prega entre os exilados, e Daniel prega na corte do rei Dario. Então por aí vocês vão saber sempre onde eles estão. Onde estava o Jeremias? Jerusalém, aos Suíres. Onde estava o Ezequiel? Nos exilados, aos Suíres. Onde estava o Daniel? Junto com Dario. Entendeu? Então estava na corte dos reis. Deus, ele faz isso por amor ao seu povo. Coloca um profeta em cada lugar, para que o povo não deixe de ouvir a sua palavra. Começa o capítulo 29 do livro de Jeremias, e Deus fala para eles assim: Jeremias, muda a palavra. Tu agora não vai falar mais para eles não irem, tu agora vai falar para eles irem. Presta atenção nisso, irmão, que loucura. Jeremias chega para ele e fala assim: olha, Deus mandou dizer para vocês para guardarem as armas, para não lutarem, porque vocês vão. Como assim? É interessante a gente entender que o exílio de Nabucodonosor é diferente do exílio da Assíria. O exílio da Assíria, que as 10 tribos do norte foram 100 anos antes, aquilo era cativeiro. Então lá é cativeiro, aqui é exílio. Por que exílio aqui? Vocês sabem o que é um exilado? Um exilado é aquele que é impedido de viver na sua pátria. Vocês entendem? E quem impediu eles de viverem na pátria em Israel não foi Nabucodonosor. Quem impediu eles foi Deus. Nabucodonosor foi só um instrumento. Quando vocês chegam lá, a primeira proposta de Nabucodonosor para eles é o seguinte: se vocês conseguirem ler o contexto, vocês vão falar, vocês vão entender. Nabucodonosor chega para eles e fala assim: olha, eu sei que vocês são criadores, eu sei que vocês são plantadores, e o campo que eu tenho para oferecer para vocês, que é melhor, é ali, ó, junto aos rios. Por isso que ele estava junto ao rio Quebar. Lembra do outro, eu acho que é o Salmo 137? Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Por quê? Porque era o local que Nabucodonosor deu para eles viverem. Lá a Bíblia fala assim: vocês podem plantar, vocês podem colher, vocês podem ter os teus animais, vocês podem fazer tudo. Se vocês quiserem aqui nesta terra, vocês podem até prosperar. É o que a Bíblia fala. Quando chega no contexto, no final do contexto, na ida para lá, para a Babilônia, eles foram em 3 levas. E na volta eles voltaram em 3 levas também. Eles já estavam com edificações, estava bem para eles. A Babilônia fez bem para eles. Vocês olham o livro de Malaquias, que é o último livro depois do cativeiro. O Malaquias, quando escreve para eles, fala assim: parece que vocês perderam o rumo, parece que vocês esqueceram de Deus. É interessante, quando a gente fala em Malaquias, todo mundo só lembra de dízimo. Dízimo foi a 20ª coisa que Malaquias falou, e a menor de todas. O menor erro deles era não ser dizimista. A gente hoje coloca como maior, né? Mas o menor erro deles era não ser dizimista. Mas eles não honravam Deus, eles tinham desrespeitado Deus, eles tinham feito aliança com povos estranhos, eles tinham errado em tudo, falhado em tudo. E por causa disso eles tinham se perdido.
Mas quando Jeremias chega para eles, ainda agora no contexto, voltando para a palavra, e diz para eles assim: olha, vocês não vão lutar, vocês vão se entregar, e vocês se entreguem, porque quem se entregar vai viver, e quem lutar vai morrer. Aí o Jeremias agora arruma um inimigo interno, porque era o povo dele como inimigo, e Nabucodonosor manda dizer para ele: peraí, eu não estou entendendo, agora tu está trabalhando ao meu favor? Eu ouvi dizer que tu está pregando agora para eles não lutarem comigo, então faz o seguinte, escolhe onde você quer ficar. Olha o que Deus permitiu para Jeremias. Chorar é bom, né, irmãos? Quando a gente chora, sempre alguém dá um jeitinho de nos abençoar, né? Escolhe onde você quer ficar. O Jeremias falou para ele assim: ó, presta atenção, eu não estou ao teu favor, eu estou ao mandato de Deus, e o que Deus mandar falar eu falo, e Deus mandou falar isso. Agora, se eu posso escolher onde eu quero ficar, quero permanecer em Jerusalém. Permaneceu, ficou em Jerusalém, tá? Só que quando ele falou essa palavra, o rei disse para ele, os que estavam em volta do rei, entendeu? Aí é que eu quero entender o seguinte, irmãos, que nós deixamos o entender desta palavra. Quem somos nós no reino? Nós somos os irmãos, ou nós somos o irmão do filho pródigo, que já já vocês vão ouvir? Que tipo de irmão nós somos nessa grande família de Deus? Pegaram Jeremias, irmãos, e falaram assim: olha, esse profeta está indo contra nós, a profecia dele não é mais válida entre nós. O rei falou: o que vocês querem fazer? Pega ele e faz o que vocês quiserem. Tipo assim, minhas mãos estão limpas. Pegaram Jeremias e jogaram ele dentro de um poço. O poço estava sem água, mas tinha lama, e ele ficou atolado até a cintura de lama, a Bíblia fala. Quando Jeremias está dentro daquele poço, aí um escravo olhou aquilo. Presta atenção, irmãos. Um escravo etíope, no contexto, a ralé, o último a abrir a boca e o primeiro que apanhar. Não sei se vocês entendem isso. Era o último a falar. A gente não fala, eu sou o último que fala e o primeiro que apanha. Era esse, o Ebed-Meleque. Ele chega para o rei e fala assim: não é bom o que vocês fizeram com o homem de Deus. Por quê? Porque se ele morrer naquela cova, Deus vai requerer a vida dele de vocês. Aí ele falou assim: e você quer fazer o quê? Me dá permissão, eu tiro ele de lá. Irmãos, a última pessoa que o Jeremias podia esperar, a última, Ebed-Meleque, me dá permissão, eu tiro ele de lá. O rei falou: tá bom, eu vou te dar fulano, beltrano, cicrano, papapá. Ele sabia que ia ser difícil tirar. O camarada está lá no fundo do poço e atolado de lama até a cintura. Presta atenção no contexto, irmão, para você saber como você vai lidar com aquele que está atolado na lama do mundo lá, que você tem que resgatar. Vai ter que ir. Depois dessa palavra nós vamos ter que ir. Ele falou assim: vamos passar ali na tesouraria. E passou num lugar onde tinha um monte de roupa velha. E ele pega umas cordas, mas ele leva também um monte de roupa velha. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas é muito linda, irmãos. Aí ele chega no Jeremias e ele desce a corda para o Jeremias, com um bolo de pano velho. O Jeremias fica olhando assim: para que esse pano velho? O cara quer me atolar mais na lama ainda? Aí ele diz assim: ó, esses panos que eu estou mandando para você, é para que você amarre ele nas axilas, antes de você pôr a corda, porque nós vamos puxar você, e quando nós puxar você, quando a gente tirar você desse buraco, a gente não pode te ferir mais. Ferido você já está, maltratado você já está. Você agora tem que ser tratado, você agora tem que ser curado, você agora tem que ser limpo. E para isso eu estou te ajudando. Presta atenção, irmãos. Esse camarada puxa o Jeremias do buraco. Ele vai puxando com muito cuidado. Jeremias sai daquele buraco. Ele olha no Jeremias assim, irmãos, e não vê um profeta. Ele vê um moribundo, ele vê um quase nada.
ele leva o Jeremias, dá banho no Jeremias, troca a roupa de Jeremias, dá comida para Jeremias, e ele volta para fazer o que ele estava fazendo, irmãos. Quando ele volta para fazer o que ele estava fazendo, Deus fala para Jeremias: Jeremias, aí Jeremias, pois não, Senhor. Fala para Ebed-Meleque que eu vi tudo o que ele fez para você, e por causa disso que ele fez para você, era o último homem do mundo que o Jeremias poderia esperar. Por causa disso que ele fez para você, estou colocando ele e a sua família na minha aliança. Ninguém toca mais nesse camarada. O último, irmãos, o mais perdido de todos os homens, agora é filho de Deus. O próprio Deus o trouxe porque ele cuidou de Jeremias. Qual é o pano de fundo dessa mensagem, Alçuíris? Quando você resgata um perdido, Deus faz uma aliança contigo. Vocês entenderam ou não? É só resgatar um perdido, já existe. Nós já estamos numa aliança, e a Bíblia fala que nós estamos numa nova e melhor aliança, firmada em melhores promessas. Mas, irmãos, quanto mais promessa para nós, melhor, né? Os estudiosos começaram a estudar a Bíblia e falaram assim: olha, a Bíblia ela tem 2.000 promessas. Aí outros estudiosos chegaram: não, a Bíblia tem 5.000 promessas. Continuaram estudando a Bíblia: não, a Bíblia tem 10.000 promessas. Depois continuaram estudando: não, a Bíblia tem 13.000 promessas. Pararam em 18.000 promessas. Pararam, até agora eu não ouvi mais, mas pararam em 18.000 promessas. Aí você pergunta para mim: Alçuíris, quantas promessas tem na Bíblia? Eu falo assim: a Bíblia inteira é promessa. Toda a palavra de Deus é promessa. E aí existe um versículo na Bíblia que diz: tantas quantas são as promessas de Deus para nós, já existe o sim como resposta. Acabou, já é nosso por direito. Vamos voltar para Jesus. De repente eu perdi esse momento tão lindo do Jeremias e do Ebed-Meleque. Mas voltando para o contexto, a mulher está varrendo a casa, e ela varrendo a casa com aquele cuidado, e de repente naquela maneira dela de varrer a casa com muito cuidado, ela acha aquela moeda. Qual a importância de contar uma história dessa? Jesus não tinha mais o que fazer? Qual era a proposta de Jesus? Todas as 3 parábolas, que na verdade é um contexto só, a proposta dela, de todas essas parábolas, é buscar e achar o que se havia perdido. Porque ele disse que quando isso acontece, há júbilo nos céus. Cada detalhe do que foi acontecendo aqui foi dando júbilo nos céus. Aí ele diz assim: quando a mulher encontrou a moeda, ela automaticamente convidou as amigas para vir para casa. E daí? Achei a minha moeda que estava perdida. Tem alguma importância para nós? Alguns estudiosos falam que é por causa do valor da moeda. Aquela moeda, a dracma, ela era equivalente ao denário, que era um dia de trabalho de um trabalhador, de um serviçal. Era um dia de trabalho. Então, se ela perdesse aquela moeda, ela perdeu um dia de trabalho. Não perdeu tanto. Mas qual era a ênfase desse assunto, já que não era o valor da moeda? Porque ela tinha 9 ainda. Ela não perdeu as 10, ela só perdeu uma. Mas qual era o valor? Aí Jesus, qual era a importância disso? Aí Jesus fala assim: a importância é ver a alegria dela quando encontrou a moeda perdida. Não sei se vocês estão entendendo a ênfase de todas essas parábolas, nas 3, é a alegria que causa no encontro. Do filho a gente vai ter uma diferençazinha pequena, porque o filho é o seguinte: o filho estava em casa. E eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Não tinha como desligar uma da outra. O filho estava em casa.
Preste atenção no que Jesus vai falar com a gente nessa noite, irmãos. O filho estava em casa, estava na casa do pai. E na casa do pai, irmãos, é o melhor lugar para se viver. Por isso que eu preferi falar sobre família, igreja, do que família, família. Porque, irmãos, hoje a minha convivência com a minha família é bem melhor por causa da minha convivência com Deus na igreja, por causa da minha convivência familiar entre os irmãos. Uma coisa equilibra a outra. Uma igreja forte, ela é feita de lares fortes, é lógico. Você tem que investir no lar para que você tenha uma igreja forte. Mas como que eu vou investir no meu lar se eu não tenho os padrões da igreja para pôr no meu lar? A igreja de Deus, a família de Deus é o padrão para que eu trabalhe a minha família. Vocês entendem isso ou não? Trabalhando a minha família dentro desse padrão da igreja, eu vou fortalecer a minha família. E quando a minha família vier para cá, aí a adoração é genuína. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Então há um equilíbrio, há um trabalho muito junto entre a minha família, a igreja, e a minha família. Vamos melhorar, não? Há de ter um equilíbrio entre a minha família física com a minha família espiritual. Melhorou, gente? Vocês entendem, não? Tem que ter o mesmo equilíbrio, tá? Eu não posso falar, eu gosto de deixar isso bem claro. Graças a Deus eu tenho 2 filhas que são casadas, mas eu não tenho genros. Vocês conseguem entender isso, não? Alguma vez eu tratei você como genro, filho? Nunca. Alguma vez você me tratou como sogro? Nunca. Vocês entendem, não? Porque eu não tenho genro, eu tenho filho. Entendeu? Esse menino é meu filho, é filho legítimo. A Bíblia fala isso para nós. Eu tenho o mesmo amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho por ele. Entendeu? Eu falo algumas coisas dele que a minha filha sabe, mas não posso falar aqui para vocês. Vocês vão me pegar, né, Zé? Pode falar, Zé? Não pode falar não, né? O Zé não gosta que fale. Fala, ô neguinho gostoso, gente. Mas por quê? Por causa dele, irmãos. Sabe a simplicidade de pessoa? O Gustavo é a mesma coisa. Deus não me deu genros, Deus me deu filhos. A menina, posso contar do Babinha? Pode? Já pode já? Já pode abrir? Babinha casa no dia 1º de abril e não é mentira não, irmãos, é sério. O meu bebê vai casar. E vai casar com uma outra menina que a gente chama de neném. A gente só chama ela de neném. Então é 2 neném que vão casar, irmão. Não sei como vão viver aquilo. Os pais vão ter que viver junto com eles. Mas, irmãos, o Babinha comprou o apartamento dele essa semana. Estão entendendo? Para cumprir aquilo que o pai falou. Os meus filhos casaram, compraram a casa. Igual eu. Eu casei, lembra que eu falava? Sempre falei isso. Quando eu casar, qual a nossa hora, gente? Eu estou perdido. Ali, isso. Ô, irmão, estou dentro do meu tempo. Olha lá, ó. Vai me avisando aí, me ajuda aí. Quando eu comecei a namorar com a minha família, quando eu pensei em namorar, eu dizia o seguinte: eu só caso quando eu tiver a minha casa para pôr a mulher dentro. Isso eu pensava. Quando eu aceitei Jesus, o diácono que estava na porta, assim como esse menino lindo que está na porta aí, ó, ele me deu o melhor presente da minha vida. Ele me deu a Bíblia dele de presente. O diácono, quando eu saí, ele falou: já que você aceitou Jesus, olha o meu presente para você. Pegou a Bíblia dele e deu para mim. O nome desse diácono era Raimundo José de Andrade. Simplesmente o pai do meu pastor hoje, José Raimundo de Andrade. Então era o pai do meu pastor, era diácono naquela época. Ele me deu a Bíblia dele de presente. Eu levei a Bíblia para casa. Quando eu cheguei em casa, o meu maior sonho, irmãos, o meu maior sonho era entender como é que a pessoa que está aqui na frente fala. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. E aí eu ficava olhando para o povo e todo mundo abria. Aí eu falava assim: não é possível um livro desse tamanho, com tanta folha, com tanta página, o camarada lá fala um texto e eles abrem lá e eles sabem onde está. Isso não existe. E eu cheguei em casa e abri a minha Bíblia, irmãos. E quando eu abri a minha Bíblia, abri no Salmo de número 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos e tudo te irá bem.
a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos serão como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci esse texto. Com 18 anos de idade eu chamei a Fátima para namorar comigo, não foi? E ela não aceitou. Calma, vou chegar lá. Com 18 eu pedi ela para namorar comigo, ela não aceitou, porque ela tinha 14, irmãos. Aí quando ela tinha 18, aí eu já tinha 22, aí ela aceitou. E quando ela aceitou, eu já pedi ela em casamento, ela aceitou namorar comigo no sábado, eu pedi ela em casamento no domingo. Aí o pai dela falou assim: você está louco? Você veio falar para mim que quer namorar com a minha filha, você já está falando que quer casar? Eu falei assim, para o senhor ver as minhas intenções. Eu estava cheio de poder, irmão. 2,5 metros de altura, né? Já que eu não tinha altura, tinha que ter palavra, e palavra eu tenho. Até hoje não faltei ainda, né? Que não dá no tamanho, vai na palavra, né? Aí ele falou assim: não, filho, eu te conheço faz muito tempo, você é um menino assim. Aí foi só elogios para mim. Aí falou: não, eu permito você. Daquele dia em diante eu trabalhei para casar com essa menina. Quando a gente marcou o noivado, ela chegou para mim e disse: eu tenho um problema de saúde que é sério e eu preciso te falar. Falei: pode falar. Ela falou assim: eu estou fazendo um tratamento, por ser virgem não posso continuar o tratamento, depois de casar eu tenho que continuar, mas eu tenho 97%, 95 a 97% de chance de não ser mãe. A probabilidade de eu ser mãe é minúscula, o meu médico falou. Aí eu disse para ela assim, nós estávamos sentados, e eu puxei a minha Bíblia que estava aqui, aberta no Salmo 128, falei para ela: lê aí. Aí ela leu. Aí eu falei: e agora? Ela falou assim: eu creio no que está escrito. Eu falei: então nós vamos orar. Uma única vez nós oramos por isso, e a prova está ali, que é a primeira, a Natália, ó. Eu estava estudando, e aí o professor falou que dor de parto era maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Cristo quebrou a maldição da lei. E eu disse para ela quando cheguei em casa, cheio de poder: você não vai ter dor de parto. Ela falou: eita, que isso? Eu falei: não vai. Aí ela estava esperando. Bom, a Natália nasceu 4 horas depois que nós chegamos de moto em casa. Hoje não pode mais, né? Mas chegamos de moto em casa 4 horas depois que nós chegamos de moto em casa, porque estávamos passeando, e a barriga da Fátima esperando a Natália é menor do que a minha hoje. A Miriam conheceu essa época, a Miriam sabe disso, né, Miriam? Ela está rindo porque ela sabe disso, ela lembra. Mas quando a Natália nasceu, os médicos falavam assim para ela: filha, eu não tenho o que fazer porque você não tem dor. Ela falou: doutor, eu não vou ter dor, mas não tem abertura, a menina não sai, a gente vai ter que tirar a menina. Faz o que o senhor quiser, eu estou aqui, estou esperando. Então nós vamos ter que tirar essa menina fósseis. Aí tiraram, pegaram fósseis e tiraram ela, e já levaram ela para a sala de avaliação. As mulheres sabem disso, porque fica a marca. E eles ficaram louquinhos da vida, porque procuraram a marca na Natália, e a Natália não tem a marca. Deus falou: pode usar a ferramenta que vocês quiserem, mas quem vai fazer isso sou eu. Está aí a prova. Depois veio o Eliseu, e depois veio a Débora. A Débora foi parto natural. A Débora, a Fátima deitou aqui no Hospital São José, e a enfermeira muito louca, porque era para ser, a Ruth levou a Fátima. A Ruth é a esposa do meu pastor Raimundo. Quem conhece a Ruth? Pastora Rutinha? A Ruth levou a Fátima também comigo para ganhar a Débora. Só que a Ruth estava grávida do Tiago, e a Fátima grávida da Débora. A enfermeira pega a Ruth e sai andando com a Ruth. E eu falei: enfermeira, está errado, enfermeira, a mulher que vai ganhar neném é essa. Aí ela olhou e falou assim: deixa de brincadeira, senhora, aqui no hospital você está brincando, essa daí nem grávida tá. Eu falei: eu não estou brincando, é essa aqui. Aí a Ruth não aguentava mais. A Ruth quase, vocês entenderam, né? Aí a Ruth: não, é ela mesmo, é ela mesmo. A mulher falou: mas com essa cara, com esse sorriso desse jeito, isso aí tá com dor de parto? Ela falou: não, doutora, não, enfermeira, ela não tem dor de parto, você não entendeu. Aí como assim? Não tem dor de parto? Que papo bobo, vamos. Aí pegou a Fátima e saiu arrastando, mas arrastando como quem arrasta um carrinho de mão, né? Aí chegou para a Fátima, pegou a Fátima, pôs na maca, preparou a Fátima e falou assim: vou chamar o médico para dar uma avaliada. Quer dizer, o médico ia avaliar e eu ia levar ela para casa, né? Quando ela virou as costas, a Fátima virou enfermeira.
Aí quando a enfermeira olhou, a Débora já estava fora, já tinha saído. Ah, meu Deus, a menina nasceu. Ela falou, eu sei, eu estou grávida, estava esperando, a menina tem que... Aí ela foi, cortou o cordão umbilical e falou para Fátima, levanta e vai para aquele quarto ali que é o teu. Aí Fátima, eu acabei de ter um neném, como é que eu vou levantar? A menina, deixa de besteira, você teve uma menina, um parto natural, sai. E a Fátima saiu andando e foi para o parto, não foi assim? Eu contando parece que é brincadeira, mas foi isso que aconteceu. E a Fátima chegou no quarto, e eu lá esperando para fazer a ficha dela no hospital, a enfermeira me aparece e fala assim, ó. Falei, já? Ela falou, já. Eu falei, e aí? Aí ela falou, cor de rosa. Eu falei, ai que lindo. Não pode falar o sexo, né? Mas ela falou para mim, depois de tudo que ela fez comigo, ela falou, né, filha? Mas aí, irmãos, e depois veio o Isaac, que é o meu bebê, né? O meu filho da velhice. O Abraão teve o filho dele da velhice, pôs o nome de Isaac. Eu também tive o meu, também pus o nome de Isaac. E a gente tem 4 filhos abençoados. O último está casando agora, irmãos. O Eliseu, que é meio enrolado, mas já está chegando para o 3º filho já, né, mãe? Eliseu está chegando para o 3º filho, agora é meio enrolado. Mas os outros não, a Débora, a Natália só tem essa daí, a Débora não tem ainda. E o Isaac só depois do casamento, um bom tempo, né, irmãos? Está lá, mas isso é a minha família, um resumo da minha família. Mas esse filho pródigo, ele resolveu ir embora. E eu já vou terminar agora. Quando ele resolveu ir embora, ele falou assim, pai, eu quero tudo que é meu, porque eu quero ir embora. Presta atenção nisso, irmãos. Está vivendo na casa do pai, tem tudo do bom e do melhor, mas quer ir embora. A gente não pode prender, pastor. A gente tem que deixar, quer ir embora, pode ir. Só que foi embora, espera um tempinho e vai lá e busca ele de volta. É um problema que nós não temos, irmãos. Entendeu? Nós não buscamos os que foram. Nós ganhamos novos, mas os que foram a gente não busca. E é isso que nós queremos deixar, essa ênfase do que Jesus falou, que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende e ele volta. Vocês entendem isso, irmãos? Quando o filho volta, o pai já estava esperando, faz uma festa linda, e o outro filho que estava em casa ficou triste, se entristeceu com o pai. E eu digo, o filho que ficou era mais errado do que o que foi. Porque o filho que ficou, ele só queria parte dele da herança. O outro gastou, mas agora voltou. Pai, e agora vocês vão estragar as minhas coisas? Ele vai comer do que é meu, ele vai gastar do que é meu. Tu já pegou um bezerro, já deu para ele, já fez festa para ele, tu nunca me deu uma festa. Ele falou, rapaz, você está todo o tempo comigo, você tem tudo do bom e do melhor. Está reclamando porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É júbilo para nós, é alegria para nós. Então eu queria fechar essa minha palavra para vocês nessa noite dessa maneira, irmãos. Pega a ovelha perdida, a dracma perdida, ou o filho perdido. Pega esse conceito de Jesus, essa palavra de Jesus, para a gente ver quem está lá fora, quem são dos nossos, porque o sangue de Jesus está sobre ele. Gaste um tempo para trazê-lo de volta. Vai buscá-lo, vê onde ele está, onde ele estiver, e aí traga. Sabe por quê? Porque toda vez que você entrar com ele no céu, você causa uma... toda vez que você entrar com ele na igreja, você causa uma festa no céu. Você entendeu, irmãos? Toda vez que a gente entra com alguém que se perdeu na igreja, a gente causa uma festa no céu. A menina que brilhantemente estava ministrando aqui, cadê ela? Está por ali, né? Isso, está ali. Ela estava dizendo assim o seguinte, que às vezes nós falamos, nós cantamos, mas na hora de viver é complicado para a gente. Presta atenção, irmãos. De repente Deus não faz tudo o que o louvor garante para nós, exatamente porque nós não fazemos tudo o que a palavra pede. Passa a viver a palavra. Isso eu tenho feito, irmãos. Eu tenho procurado viver a palavra. E procurando viver a palavra, eu tenho vivido os melhores dias, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todas as batalhas. De repente as nossas lutas são maiores do que os outros, mas ninguém nunca viu a gente murmurando, ninguém nunca viu a gente reclamando, ninguém nunca viu a gente questionando, porque a gente entende o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aos quais são chamados pelo seu propósito. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. A gente só abraça a causa e vai vivendo o melhor que Deus tem para nós.
queria fechar a minha palavra dizendo o seguinte: eu quero abençoar cada lar aqui. Amém, irmãos? Quero abençoar cada família, tá? Quero clamar a Deus para que Deus solucione cada problema, para que Deus solucione cada dificuldade, para que Deus cure cada enfermidade que tem aqui dentro, porque nós, quando estivermos saudáveis, quando nós estivermos prontos, curados, restaurados, nós vamos ser capazes de trazer para o outro, porque nós só conseguimos dar para o outro aquilo que nós temos. Amém? Posso orar com eles, pastor? Vamos orar, vamos, irmãos. Quero encerrar minha palavra com vocês nessa oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa declaração tão linda de amor tua, Jesus, por nós. Obrigado por esse teu filho amado Lucas ter escrito dessa forma brilhante, para que nós tivéssemos esse entendimento e sabermos, ó Deus, que tudo que nós fazemos aqui, quando é por benefício dos nossos irmãos, da nossa família, nós causamos uma festa no céu. Então, por causa disso, eu quero abençoar cada lar, eu quero abençoar cada família, eu quero abençoar cada ministério aqui desta casa, eu quero abençoar, ó Deus, cada departamento desta casa, eu quero abençoar, ó Deus, cada trabalho que se faz neste lugar, porque é deste lugar que vai sair a unção, é deste lugar que vai sair o poder, é deste lugar que vai sair a declaração de fé, é deste lugar que vai sair a declaração de cura, é deste lugar que vai sair a declaração de milagre, é deste lugar que vai sair a declaração de salvação para aquele que está perdido lá fora, Pai. Então nos cura, nos abençoa, nos fortalece, nos anima, nos restaura, nos transforma. Faz isso conosco para que nós sejamos capazes de fazer isso com o nosso irmão que está lá fora. Pai, eu te louvo por esta noite, eu te louvo por este momento, por esta tua palavra, eu te louvo por esses pastores desta casa, eu te louvo, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E para ti, Jesus, e para ti, Deus, e para ti, Espírito Santo, nós damos uma salva de palmas agora, nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, meus amados. Deus abençoe vocês. Obrigado, meus pastores. Que a bênção esteja sobre cada um de vocês. Amém.